Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar iniciando o nosso programa de hoje, programa Momento Bíblico, diretamente dos estúdios da Sun TV News Publicidade. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele está fazendo. Quero agradecer a Deus por você que está conosco desde já, nos prestigiando com o teu carinho, com a tua audiência. A todos meus queridos irmãos, obreiros, obreiras, líderes, pastores, cantores, todos aqueles que estão conosco nessa caminhada, apoiando e abençoando esse projeto. Quero louvar a Deus também pela TV News Sun Publicidade, a qual está sendo um veículo de comunicação abençoador, para que a obra de Deus seja cada vez mais crescente, levando o de melhor para aqueles que precisam e que mais necessitam. Que Deus abençoe desde já a tua vida por estar conosco no nosso programa de hoje, um programa temático que sempre traz todas as quartas-feiras, às 21 horas, algo novo, algo que vem aprimorar a nossa vida, algo que vem crescer cada vez mais a nossa caminhada na presença do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os meus queridos irmãos em Nações Unidas, da Igreja Remanescente em Cristo, a qual eu faço parte, presidida pelo nosso querido amado irmão, pastor Ronério Charles, pastor Valdir e a todos os amados obreiros do Santo Ministério, que amanhã teremos um projeto grande e abençoador iniciando em Cristo Jesus. Desde já eu quero fazer uma pequena oração para que Deus, através da nossa súplica e nossa humilde petição, possa alcançar vidas. Continue abençoando esse projeto, compartilhe esse projeto. Compartilhe essa obra, abençoe o canal TV Sun Publicidade, abençoando como? Se inscrevendo, compartilhando, falando, divulgando, semeando, seja um evangelista virtual, que com certeza Deus irá abençoar a tua vida por essa iniciativa. Abençoe meu canal, Fábio Vladimir, que com certeza toda semana tem algo novo, abençoador também para a tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, na tua presença e na tua glória. Te agradecemos pela Sun TV, pelo Senhor ter aberto essa oportunidade, essa ferramenta de divulgação, essa ferramenta, esse veículo, Pai. As vidas venham a ser tocadas, alcançadas pelo teu poder, pela tua glória, pela tua graça. Abençoe os meus irmãos que estão vindo, se conectando pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as plataformas digitais. Abençoe cada um, Senhor. Entra em cada vida, entra em cada um, aonde eu não posso estar nesse momento fisicamente, mas o Senhor pode, porque o Senhor é poderoso e glorioso. Abençoe as famílias, a todos os irmãos que estão no trabalho, nos assistindo, a todos os irmãos que estão em casa, nos assistindo, que seja abençoado, seja agraciado pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Louvamos a Deus por tudo. E nessa noite é uma noite que nós estamos aqui por mais um momento bíblico, que é o programa que traz um aprimoramento, completando aquilo que muitas vezes tínhamos algumas dúvidas em relação a alguns temas da Palavra de Deus, alguns ensinos da Palavra de Deus, que muitas das vezes, detalhadamente, não é esclarecido. Mas o tema de hoje é um tema que ele vem a trazer uma certa, não digo continuidade, mas uma subsequência do trabalho passado, do ensino passado, que falamos sobre por que Deus nos prova. E hoje nós vamos falar sendo mais em Cristo. Às vezes a gente está na obra de Deus, na caminhada do Senhor, e é interessante que nós analisamos a nossa vida, o nosso eu. É importante isso, porque quando nós analisamos isso na presença de Deus, nós vamos criando uma forma de analisar o peso da nossa espiritualidade, o peso da nossa convivência, conhecimento da palavra, conhecimento das escrituras, ouvindo os ensinos de outros irmãos, de outros líderes, pastores, e atentando para isso, para que sejamos cada vez mais caminhante na perfeição, né? Não tem como nós chegarmos no momento vivendo na terra, né, no mundo, né, e ao mesmo tempo ser perfeito. Não tem como. Quando nós atingir a perfeição, aí Deus nos leva, porque aí já atingimos um grau de espiritualidade que agradou a Deus
E Deus não nos deixa a gente ser tão 100% perfeito e estar vivendo numa terra pecaminosa, numa terra que não tem a luz do Senhor. Então o tema de hoje é sobre sendo mais em Cristo. Eu ser mais na presença do Senhor. Eu ser mais carregando a cruz do Senhor. Eu ser mais carregando a minha cruz. Eu ser mais carregando as marcas de Cristo. É isso que faz uma grande diferença na presença do Senhor, caracterizando o que nós somos. Se nós somos evangélicos, se nós somos cristãos, então é necessário entender o que realmente significa pisaduras de Cristo. O que realmente significa viver uma vida com o sangue de Cristo. Isso é muito importante, valioso e poderoso. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, observe na palavra de Deus que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. Quando nós falamos essas enfermidades, nós não estamos falando de enfermidades físicas. A dor do corpo não é essa enfermidade. Ele levou a nossa enfermidade espiritual na cruz do Calvário. É a enfermidade que nós não tínhamos mais como mostrar diante do Pai, diante de Deus, o que realmente nós poderíamos provar, nos justificar a nossa salvação. Não tinha como. Então ele levou sobre si o pecado, que era o castigo que estava sobre nós. Ele levou e dissipou isso na cruz do Calvário, nos dando mais uma oportunidade de se achegarmos diante de Deus, de se achegarmos diante do Senhor, vivendo a sua palavra. Logicamente, porque não adianta eu chegar... as pessoas têm um hábito que não se resolve dessa forma. A oração é poderosa. Ela faz com que as pessoas sejam curadas. A oração tem poder com que as pessoas sejam tocadas, alcançadas pelo Senhor. Mas de maneira nenhuma eu entendo que a palavra de Deus diz que Ele tomou as minhas enfermidades. Não. Enfermidades, irmãos, que está em mim, que está em você, enfermidades do corpo, não é para Jesus. Ele não precisa disso. Ele não vai tomar isso. Ele vai repreendê-las, Ele vai curá-las, Ele vai tirá-las, não vai tomar para Ele. Então, o que Ele tomou foi o castigo que estava em nós, porque nós ainda não tínhamos sido justificados, e Ele tirou isso e nos colocou diante de Deus para sermos justificados mediante a sua graça, mediante o seu nome e o seu ato de cruz. Então, por isso que nós fomos alcançados por esse ato de Jesus Cristo. E aí, através disso, nós entendemos que Ele fazendo esse ato, nos dando essa oportunidade, entendemos o quê? Nova vida no Senhor. Em João, no capítulo 1, versículo 1, está escrito uma coisa interessante. No princípio era o verbo, No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Mas antes de entrarmos no princípio era o verbo, observe em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, porque nós vivíamos assim. O meu povo é destruído, está escrito na Bíblia. O meu povo é destruído porque faltou conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. É um retrato, um reflexo dos dias atuais. Muitas pessoas rejeitam a palavra, muitas pessoas rejeitam a mensagem da esperança, a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas julgam isso como se fosse apenas uma religião, como se fosse algo determinado de uma igreja, de um lugar religioso, e não entende que desde lá do tempo antigo, do Velho Testamento, o povo já sofria nas mãos do inimigo, já sofria também nas mãos de si próprio, agarrando a prova pela sua própria mão, sua própria atitude, porque faltava conhecimento, faltava uma direção, faltava uma espiritualidade diante do Senhor. Desde a época do povo hebreu já era assim, e a geração em geração foi-se assim. Então sempre houve um enfrentamento de palavra de Deus e a palavra do mundo. Conhecimento de Deus, conhecimento do mundo. Sempre teve um enfrentamento, uma forma de gladiar-se, isto para ver quem era vitorioso. E nós sabemos que a palavra de Deus é indestrutível. A palavra de Deus é poderosa. Nunca e jamais algo vai destruir, inibir a palavra do Senhor. Então,
Então a palavra de Deus, quando se adquire, é conhecimento, é forma de vida nova, é sem dores, sem sofrimentos. Provações virão, situações virão, mas a palavra de Deus sempre te dá a resposta, sempre te dá o caminho, sempre te dá um direcionamento para o melhor. Então o povo sofria porque faltava isso. É a mesma coisa hoje. O mundo é assim hoje, por quê? Rejeita Jesus, rejeita o evangelho do Senhor. Desacredita do poder do Senhor Jesus. Não tem mais esperança no Senhor. Por isso que nós, como igreja, precisamos ter uma postura de evangélico, uma postura de cristão, de continuar, irmãos, firme na promessa, acreditando, confiando no Senhor, porque é só assim que nós vamos vencer, é só assim que nós vamos dar crédito na pregação e também na oração. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, quem deu crédito à nossa pregação? Se nós que estamos na casa do Pai, se nós que estamos na presença do Pai, não dá crédito na pregação, não dá crédito na oração, o que será de nós? O que teremos para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não acreditava na sua pregação, eu não acreditava na sua oração, porque eu não acreditava na sua e não na dele, na dela. Sabe por quê? Porque a oração é uma comunicação com Deus, relacionamento com Deus, aproximação com Deus. Ele me ouve, eu ouço ele. Então é uma comunicação, é um sincronismo de voz. A oração é assim: palavra, conhecimento, revelação, instrução, sabedoria, entendimento, compreensão. Isso tudo é da palavra de Deus para o ser humano, para que ele venha ter uma vida melhor, uma vida bem, uma vida sem sofrimento, sem dores. Mas o sofrimento ele caminha porque Jesus, quando caminhou, também na sua caminhada cruz, ele teve sofrimento, mas o sofrimento que Jesus teve, observe bem o perfil de Cristo, foi um sofrimento provocado pelos homens, porque os homens queriam prendê-lo, queriam matá-lo, então era a mercê que ele passasse por esse tipo de provação, para que mostrasse para nós, da mesma forma que ele venceu o mundo, nós também venceríamos, não porque ele era Jesus, mas nós venceríamos o mundo porque quando houve, Mateus no capítulo 4, na Bíblia Sagrada, está escrito que quando Jesus foi tentar, antes de ser tentado ao deserto, ele foi o quê? Recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Está escrito lá. Então, quando o Espírito Santo o conduziu para o deserto, ele já estava o quê? Direcionamento da voz, da vontade de Deus. É a mesma coisa nós somos direcionados. O Espírito Santo de Deus está em mim? Então você está sendo direcionado pelo poder de Deus e pela voz de Deus, e na oração você tem um particular com Deus, e aí você ter uma vida mais em Cristo, né? Mais profunda em Cristo. E é isso que faltou na época de Oséias, do profeta Oséias. O povo esqueceu de Deus, e é terrível, irmãos, quando nós no momento do dia a dia, ou no momento básico das coisas, às vezes esquecemos de Deus. Em que sentido? Se desligamos um pouco da espiritualidade e entramos mais no mundo natural, no mundo secular, pelas coisas do dia a dia. E às vezes esquecemos que Deus está sempre ali para nos ajudar, para mudar a nossa história e a nossa vida. Agora sim, João no capítulo 1 diz, bem caixa alta, bem grandão aí, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele esteve no meio dos homens, homens de dores, mas os homens o rejeitaram. Isso na descrição aí do capítulo. Então, meus irmãos, Jesus esteve lá, mas por que ninguém compreendeu? Porque estavam em trevas. Os homens estavam em trevas e não entendiam quem era ele, o propósito principal dele. O crente, quando está em espírito, ele traz um impacto negativo para as pessoas que estão em trevas, que não entendem o propósito, o projeto de Deus sobre a tua vida, não entende a caminhada que você está tendo e o teu chamado. Por isso que cria um impacto negativo e um impacto que venha trazer para as pessoas ao seu redor. Como que pode isso estar acontecendo com você?
comigo. Sabe por quê? Porque eles não entendem Deus, porque não está no mundo espiritual, não está sendo direcionado pelo Espírito Santo. E aí quando não tem esse direcionamento, esse tipo de caminho na presença de Deus, aonde que o inimigo aproveita, o inimigo ele alcança essa brecha para trazer o mal, a inveja, a falácia. Para quê? Para que você perca também a sua comunhão com Deus, para que você perca a comunhão com o próximo. E se não nos tomarmos cuidado, até no meio do povo de Deus acontecem essas coisas, um fala mal do outro, um julga o outro, porque como é que pode? Chegou agora, já é assim, chegou agora, já tem isso. Sabe o que é isso? Espiritualidade, irmãos, é porque tem a forma de estar caminhando com Jesus que faz a diferença, é a forma de aproximação com Deus. Às vezes as pessoas julgam que ser espiritual é ter muito tempo na presença de Deus, está muito enganado. Ser espiritual é ter um contato íntimo e próximo, junto com o Pai, andando com o Espírito. Isso é ser espiritual, isso é ser uma pessoa que cria um conhecimento próprio junto com a palavra de Deus, e aí é uma pessoa abençoada. Lutas, tu tem, mas é abençoado. Pode faltar alguma coisa? Pode, mas Deus ele provê, porque é uma pessoa abençoada. E é uma pessoa que entendeu que Jesus lá atrás e hoje e sempre estará com ele, com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós observamos na palavra de Deus, nós vimos primeira cartas de Paulo que escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 16, a igreja de Deus ela tem um direcionamento único, ela não pode ter vários direcionamentos. Olha aí que está escrito: mas se alguém quer ser contencioso, não nos temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha o que Paulo escreve. Tem gente que pensa que quando Paulo fala essas palavras, parece que ele fala de um segmento só, que é costumes do mundo, né? Mas não, ele fala de vários segmentos. Os segmentos de costumes mundanos, o segmento de costumes religiosos, o segmento de costumes que tiram e tentam abafar o lado espiritual de Deus, da palavra do Senhor, costumes que tentam tirar pessoas da presença do Senhor e criam mau hábitos e ressuscita a velha criatura, faz trazer de volta a velha criatura. É aquilo que eu disse agora há pouco, há momentos da vida que se nós não tomarmos cuidado, a velha criatura, ela se expande, ela vem de uma forma bruta para tomar lugar da nossa vida e ela tomar ação daquilo que você já foi lavado, remido e de boas obras. Então é perigoso isso, meus irmãos, porque se nós não termos uma visão de Deus, nós vamos ter uma visão secular. E quando nós temos uma visão secular, eu tenho o meu professor que é o inimigo, e quando eu tenho o professor que é o inimigo, numa visão secularista, eu não consigo observar e entender o propósito, o projeto de Deus para com a minha vida. Aí eu vou caindo que nem na malha lá, de que Paulo disse para Timóteo: tome cuidado com as pessoas cauterizadas da fé. Ou seja, o que é isso? São pessoas que já perdeu a sua fé, a sua esperança e enterrou. E aí não consegue mais acreditar em Deus nos milagres. A pessoa pode até dizer que tem Deus na vida e no coração, mas não vive, não respira a palavra, porque não quer submeter à obediência da palavra de Deus. Acha que o evangelho é pesado, é um evangelho que é exigente demais. Na verdade, Deus é perfeito. Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, o Espírito é perfeito, o Filho de Deus é perfeito e Ele quer que a igreja seja perfeita, eu e você, quer que nós sejamos perfeitos na presença do Senhor. E quando nós somos perfeitos na presença do Senhor, todas as coisas vão bem, irmãos, porque Deus cuida de nós com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor. Todas as pessoas, Deus tem misericórdia. Aqueles que não têm um filho,
age Deus com a sua misericórdia. Mas aqueles que têm o Filho, que como diz em João 11, né, que todos aqueles que o recebeu foram chamados filho de Deus, todos aqueles que são filho de Deus, que se diz que são filho de Deus, que julga-se como filho de Deus, porque eu aceitei Jesus, agora o meu nome está no livro da vida, então agora eu sou filho de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem que agora ter uma visão de perfeição, porque o Pai é perfeito. Se você é filho de Deus, o Deus é perfeito. O Jesus, nosso Salvador, perfeito, então eu tenho que ser perfeito. Então eu não consigo, você não consegue ser 100% perfeito. Então você vai fazendo meios, formas, atitudes e o seu perfil no seu dia a dia para que demonstre a Deus uma perfeição, caminhando para a perfeição. E quando vai caminhando para a perfeição, o Espírito do Senhor se agrada, se alegra, porque você tem a sua iniciativa de fazer algo grande para o Senhor. Regra de vida, isso que faz a diferença. Regra de vida. E quando eu tenho a regra de vida, as coisas que a palavra de Deus me ensina, como submeter a Deus e a sua palavra, oração, comunhão, dedicação, colaboração, essas coisas eu vou aprendendo, porque a Bíblia vai ensinando de uma forma reta, de uma forma perfeita. Então é aí que eu vou crescendo realmente na graça e no conhecimento. Graça, Jesus Cristo, Filho de Deus, vou crescendo em Cristo. Coisa boa é crescer em Cristo, porque a sua mente é limpa, é uma mente que não tem peso, é uma mente que está totalmente aberta ao Espírito, à voz do Espírito. Isso é crescer na graça, em Cristo. E conhecimento, crescer nas Escrituras, conhecer as Escrituras, o texto, o Espírito revelando as Escrituras. Então, isso é crescer no conhecimento. E quando eu cresço nesse conhecimento, o efeito desse conhecimento vai crescendo em mim, vai me trazendo um novo caminho. Porque a Bíblia diz, quando eu olho para a sua palavra, o salmista falou, lâmpada ela é, luz ela é para o meu caminho. É o que o salmista disse. E quando eu tenho esta luz, que é a palavra, que me ilumina, né? Me iluminando sobre todos os efeitos do mal, sobre toda a escuridão, ela me ilumina, né? Ela é lâmpada, ela me ilumina. E caminho para os meus pés, para quê? Para que eu não tropece nas pedras mundanas, nos buracos mundanos, não caia nos precipícios preparados pelo adversário, mas eu tenho uma caminhada abençoadora e cheia de Deus. Então a palavra de Deus é para isso, é para tirar, é para resgatar. Mas a palavra de Deus não é só para ensinar, não é só conhecimento, é para tirar, é para resgatar, é para ressuscitar, é para trazer as pessoas de volta na presença do Senhor. Nós fomos chamados para isso. Se você hoje, nesta hora, tem a palavra de Deus sobre a tua vida, então entenda o chamado específico de Deus sobre você. Você foi feito como uma ferramenta para chamar as pessoas de volta ao reino, de volta ao mundo celestial, de volta à presença do Pai. Então a igreja é para isso, separada para isso, trazer o que está perdido, resgatar o que está doente, trazer à vista de Deus o que estava escuro nas trevas, fazer com que as correntes caiam, fazer com que as algemas caiam e você seja liberto pelo poder que há em Cristo Jesus e cheio e coberto do sangue do Senhor, para que o manto de Deus, o manto de Jesus te proteja e te guarde de todas as obras do mal, de todas as obras do adversário da nossa alma, que é o inimigo, que é o Satanás da vida e que tenta fazer você não ter forças para caminhar. Sabe que eu entendo nos dias atuais, meus irmãos, que o inimigo, ele não está preocupado se a tua igreja está cheia, vazia, ele não está nem aí com isso. Você sabe o que ele está preocupado? Ele está preocupado se o teu povo aí, meu pastor, pastora, líder, se o teu povo aí que você lidera tem qualidade espiritual. É isso que ele está preocupado. Ele está preocupado se você que é pastor, você que é líder, você que é cantor, se o seu cantor, se o seu cântico está atingindo as camadas espirituais. Ele não quer saber se a letra da sua música é bonita, se tem um bom português, se tem uma qualidade sonora.
O diabo está pouco ligando para isso. Ele está ligando é saber se quando você canta, atinge o mundo espiritual, alcança as vidas, as pessoas são tocadas. Não é tocada por emoção não, de chorar emocionalmente, não é disso não. Eu estou falando sendo tocada pelo poder do texto, da escritura, daquilo que você escreveu, da revelação que Deus te deu para você compor. E aí quando você vai tocar, cantar, as pessoas são alcançadas pelo Espírito do Senhor. É isso que o inimigo está preocupado. É isso que o inimigo está preocupado se você quando vai ter um momento de falar da palavra de Deus, ou num púlpito, ou na rua, ou no ar livre, não, ou na casa de alguém, numa campanha, não sei. O que eu sei é o seguinte, o inimigo está preocupado se aquilo que você vai falar vai ter efeito, que vai ser um efeito poderoso para o reino de Deus. É isso que ele está preocupado. Ele não está ligando se quem vai falar, ele só está ligando o que está sendo falado. Aprendemos isso nessa noite, porque as pessoas estão envolvidas muito, pensando muito no que vai dizer, pensando muito no efeito se vai agradar na sua forma de falar, se vai ter pessoas que vão seguir, se vai ter pessoas que vai aceitar. Saia desse caminho. Esse caminho não é o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é você aprende e você ensina. Você aprende e você ensina. E quando você aprende e você ensina, as pessoas são alcançadas. As pessoas são tocadas pela sua oportunidade de fazer. Isso é que é mais importante para os dias de hoje. Isso é crescer na graça e no conhecimento. Isso é realmente sentir o poder que há da palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quando nós observamos a palavra de Deus nos Salmos, o salmista Davi, ele disse no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus. Primeira coisa, cria. Então, se ele pede para criar, é porque não existia, não tinha. Então ele pede para mim, Deus, cria em mim um coração puro, um coração novo, renovado, um coração liberto, um coração cheio de ti, para que em mim um espírito, quando eu falo espírito, um espírito reto, não é o espírito de Deus, é o espírito dele, é o nosso espírito humano, um espírito de retidão, de consciência limpa, um espírito com honestidade, um espírito de acordo, de palavra, sim, sim, não, não, isso é um espírito reto. E ele fala, Senhor, cria em mim um coração puro, mudado, porque eu não tinha, então agora eu tenho, porque o Senhor criou. Eu peço para Ele criar. Então todo dia é a devida situação que nós vivemos e os momentos que o mundo oferece. Então é como se duas coisas eu preciso pedir para Deus. Primeira coisa, aceitar Jesus. Mas como? Alguém pode dizer para mim, mas como que eu vou aceitar Jesus se eu já aceitei lá atrás? E quem disse que você aceitou lá atrás? A Bíblia diz que foi Ele que nos aceitou. Ele nos amou primeiro. Romanos 5,8, Ele nos amou primeiro. Então, através desse efeito de amor e de aceitação de Deus, por obras do Filho, Ele nos amou, a sua palavra nos alcançou, fomos tocados, fomos convencidos pelo Espírito Santo, e aí, por um gesto simbólico, fomos até o altar, levantamos a mão e dizemos para todos que estamos aceitando o Jesus como nosso Salvador. Mas no mundo espiritual, na esfera espiritual, Ele já nos aceitou antes mesmo de eu levantar a mão. Então, quando eu só apenas entrei no ato simbólico de levantar a mão, o Senhor já me aceitou, aí eu tenho que todo dia pedir, Senhor, me faz com que eu tenha essa oportunidade de estar te aceitando ao meu levantar, meu caminhar, aceitando o Senhor como Salvador, porque nós somos humanos, irmão. A igreja, ela é espiritual? Sim, mas ela também é uma igreja humana. Então ela tem que administrar esse campo humano para que esse campo humano não rejeite Jesus, não rejeite a sua palavra, o poder que há na palavra, a convicção da oração, a convicção da resposta de Deus. E muitas das vezes nós esquecemos, basta uma dor no corpo e muitas das vezes a gente esquece de Deus e já vai direto num remédio, não é verdade? Quantos e quantos nessa correria de obter a cura,
cura, nessa correria de querer a resposta, de sanar a dor, a situação difícil, já vai para o remédio, já vai para a medicina. E se nós olharmos, primeiramente eu vou para a oração, eu preciso ir para a oração. Se Deus não fez naquele momento, é porque Deus está operando de uma forma que eu entenda que eu preciso também valorizar a medicina, mas eu preciso valorizar mais o poder espiritual. Então eu tenho que caminhar com os dois. Se Deus quer que eu vou para a medicina, eu vou para a medicina, mas eu creio que é Ele que está operando. Eu creio que é Ele que está fazendo, porque Ele quer glorificar o nome dEle sobre a minha vida, sobre a minha história. Então eu preciso entender isso. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. Esquecem que a oração primária da situação, ela tem muito em seus efeitos. Então a palavra de Deus que nos faz entender isso, ela tem esse objetivo de nos trazer essa visão e esse entendimento. Amém? Quero aproveitar aqui rapidinho, dar um recadinho rapidinho, né, na brechinha, aos irmãos que estão no Facebook, aos irmãos que estão nos vendo, com seu carinho, com a sua audiência no YouTube. Deus abençoe em Cristo. Presbítero Marcelo, Deus abençoe, meu irmão, aí do grupo Resgate de Cristo, né? Me corrija aí se eu não estiver enganado, é do grupo Resgate de Cristo, se eu não lembro, acho que é isso. Ou então escreve aí nos comentários qual é o nome do grupo mesmo. A irmã Davina Pereira, Deus abençoe, louvado seja Deus, dizendo programa abençoado. Irmão Sulino, Franceli, Deus abençoe a todos que estão conosco nessa noite. Compartilhe este projeto, se inscreva no canal da SAM e se inscreva em nosso canal para que aumente cada vez mais, alcance cada vez mais vidas, alcance mais e mais pessoas que passam a conhecer o projeto SAM TV News. Amém? Vamos continuando aqui. Observe na palavra de Deus que o salmista Davi, depois que ele já pediu que o Senhor crie em mim um coração novo, um coração mudado, um coração limpo, né? Que nós precisamos disso. Nós precisamos de um coração mudado, nós precisamos de um coração limpo. Nós não temos que ter uma vida com Deus, dizendo que tem Deus, dizendo que tem Jesus, dizendo que é de oração, dizemos que é disso e que é daquilo, mas o coração não está limpo, o coração não é reto, o coração não está purificado pelo poder da palavra. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Precisamos mudar cada vez mais e pedir: Senhor, todo dia limpa o meu coração, tira todo o rancor, toda a ira, todo o ódio, que isso era das coisas velhas, pertencia à velha pessoa. E se essa pessoa, chamado eu, quer se manifestar, Senhor, me ajuda a repreender isso, porque eu não quero ter essa vida dupla de rancor, de raiva, de inveja, de palavras indecorosas, de palavras que não agradam a ti, e ao mesmo tempo indo para a igreja e dizendo que te ama, indo para a igreja aplaudindo, indo para a igreja dizendo glória e aleluia, mas um coração totalmente longe do que é a palavra de Deus. Então devemos ter muito cuidado, sabe por quê? Porque vai chegar um momento que Jesus ele vai voltar e vai ser tarde demais para se arrepender e colocar kits a coisa, né? Kit com Deus, né? Como que eu tô kit com Deus? Tô liberto, tô salvo, tô arrependido, tô perdoado, perdoo, tô kit com Deus. Mas eu preciso melhorar cada vez mais isso. Vamos lá, Salmo 145, 14. Vamos lá para a exegese. O Senhor sustenta todos os que caem. Primeira coisa, o Senhor levanta, o Senhor tira, né? Levanta. Todos abatidos. Então é interessante, porque quando nós temos uma vida mais com o Senhor, nós somos o quê? Sustentado por Deus. 2 pontos. Sustentação material, física, né? Sustentabilidade no modo de vida, e a outra sustentação espiritual. Observe uma coisa interessante, meus irmãos. Já pensou se o Espírito Santo não tivesse mais nas igrejas? Pensa aí, comenta aí, o que vocês acham? Se o Espírito Santo não tivesse mais na igreja, ele já fez o papel dele. Qual é o papel dele? O papel dele foi substituir de imediato, primeiro ponto do Espírito Santo, de imediato substituir Cristo. Como isso aconteceu?
Parcialmente isso aconteceu. Em que sentido? Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, não é isso? João 14, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. Então, o Consolador é o Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos inspira a sua palavra e nos traz uma nova vida. E ainda de quebra, de bondade do Espírito, ele age com os dons espirituais. Então, veja bem, se o Espírito Santo não tivesse hoje na igreja, como que nós viveríamos? Nós olharíamos para a palavra de Deus, lia, relia, decorava os textos, decorava as passagens bíblicas, mas a gente ia cair numa situação difícil. Qual? O poder da passagem, o poder do texto. Cadê o poder? Só quem tem poder é quem é dono da palavra, quem está junto da palavra. E quem está junto da palavra é o Espírito do Senhor. Não é o homem, não é eu, não é você que tem esse poder. A gente é só uma pequena ferramenta diante desse quadro de maleta de ferramenta que o Senhor tem. Então eu sou apenas um instrumentinho, você também é um instrumento. Então é esse instrumento que Deus pega para realizar a sua obra. E é o poder que o Espírito atua na palavra. E para o poder atuar na palavra, oração, comunhão, jejum, petição, obediência, um coração puro, um coração limpo, um coração liberto, um coração reto, lâmpada para os pés, a palavra, para andar no caminho certo, não desagradando a Deus, num caminho que agrada a Deus. O mundo é trevas, mas eu estou no caminho da luz, eu estou no caminho da perfeição. Eu não sou, você não é perfeito, mas quando nós estamos no caminho da luz, nós vamos caminhando à perfeição, caminhando para a luz divina, e aí o poder de Deus atua em nós, porque Ele alcança e acha morada. Aí você pode dizer, com todos esses ingredientes, essa receitinha aqui, aí eu posso levantar a mão para o Senhor e falar, Senhor, te agradeço por o Senhor fazer morada em mim. Isso sim é fazer morada. Não é só levantar a mão e dizer, Pai, faz morada em mim. Mas como que Ele vai fazer morada em mim se eu não estou preparado para receber o morador? Então eu preciso está preparado para o morador, Espírito Santo. Sustenta, Senhor, me alimenta, me fortalece. Observe em Mateus 7:21, porque muitas pessoas na presença de Deus, mas precisamos atentar para isso. Esse versículo que eu vou ler agora, Mateus 7:21, que você também deve conhecer, é muito fácil e ele é muito explícito no seu entendimento. Olha aí, Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, do céu. Aí Jesus finaliza dizendo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí na parte 7 aí da folha. Aí, quando nós olhamos para esse versículo, Mateus 7:21, nós entendemos o quê? Que a igreja, ela é chamada ao todo, né? Entende-se, e significa, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos são chamados, mas só um pouquinho são escolhidos. Então esse é o problema. Aí, Deus chama todo mundo, mas as pessoas se escolhem no poder da aceitação que elas têm para continuar em Deus ou continuar no seu mundo. Entendeu a diferença? Então, quando Jesus fala isso, Ele não está já descrevendo que todos irão morrer ou todos serão salvos. Ele está descrevendo que as próprias pessoas escolherão o seu destino. A igreja, você, eu como igreja, que se dizemos ser igreja, nós é que escolhemos o nosso destino. Eu posso estar na igreja, mas se eu não tomar cuidado, eu estou de engano. E digo que sou de Deus, digo que sou de Jesus, mas diante do Pai, ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Por quê? Porque eu só estou dizendo Senhor, Senhor, mas as minhas obras, as minhas atitudes não correspondem com a do Pai. Então, quando chegar o grande dia, se eu não mudar até lá, aí quando chegar o grande dia, muitas pessoas se lamentarão, porque vão dizer, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu cantei, multidão foram salvas. Eu preguei, multidão foram tocadas e alcançadas. Eu preguei e muitas pessoas aprenderam a sua palavra. Eu orei e muitas pessoas foram curadas. O que é isso?
É porque as pessoas só foram ferramentas de Deus. O poder não está no ser humano. O poder real é do Espírito do Senhor. Então nós somos apenas instrumento, né? Uma utilização de Deus para o mundo ser melhor. Então o que acontece? Quando nós olhamos para esse ato de Deus, é para as pessoas mudarem, ser melhor na presença do Pai, na presença do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós observamos isto, nós entendemos o quê? Não é só ter poder do Espírito Santo. Não é só ter o conhecimento da palavra de Deus, tem que ter vida com Deus. Porque as pessoas misturam dons do Espírito Santo com vida em Deus. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Porque se o 7:21 diz uma coisa muito real, que nem todo mundo que foram usados pelo Senhor alcançarão a salvação. Por incrível que pareça. Por quê? Porque não estavam com uma vida diante do Pai. E isso é perigoso. Vamos ver um versículo da palavra de Deus? No Salmo, no capítulo, número 147, versículo 6. Muitas pessoas às vezes descrevem, não existe nenhum indício, não existe nenhuma afirmação em dizer que Salmo, ele não tem capítulo. Mas como não tem essa afirmação real, as pessoas costumam e diz números. Então, Salmo número 147, versículo 6, né? Como não tem um indício real em dizer que Salmo é capítulo do 1 até o 150, então ele é números. Então, para a gente entender e aprender mais um pouquinho aqui, essa hermenêutica aí sobre isso. Então, vamos lá. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios e a terra. Então, o Senhor, ele quer abençoar aqueles que são humildes de coração. Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurado, Sermão da Montanha, Mateus 5, bem-aventurado aqueles que são mansos e humildes de coração, não é o que está escrito aí? Eles é o reino de Deus, deles é o reino de Deus. Então já é deles, porque manso e humilde, entendeu? Então quando eu vou atingindo essa humildade, que não tem nada a ver em relação a ter falta de dinheiro, né? Não tem nada a ver com isso, humildade não é isso. Humildade é caráter, humildade é índole, humildade é o perfil, é o jeito, é a forma da pessoa falar, é a forma da pessoa se expressar, é a pessoa que mesmo que tem grandes conhecimentos, pessoas que têm entendimento, mas é humilde em tratar as pessoas, é humilde em receber o que é, o que não é. Então, isso é humildade, é vida, é comportamento. Então, Jesus, quando ele fala, bem-aventurado os humildes que alcançarão, é a mesma coisa que Salmo 147,6. O Senhor eleva de um mundo difícil e faz a gente ser melhor. Quando chega em Mateus 5, ele fala que o Senhor eleva os humildes, ou seja, vai para o reino do Pai, vai para a salvação eterna, os humildes. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você é humilde, o Senhor está com você, porque Ele ama os humildes. Ele está com os humildes. Jesus foi humilde. O Espírito Santo, mesmo sendo grande e poderoso, mas Ele é humilde pela forma de atuar, pela forma de realizar. Ele não descreve e nem escolhe pessoas. Ele vai em todas as pessoas que o clamam, todas as pessoas que querem ter Ele, todas as pessoas que querem se envolver com Ele. O Espírito do Senhor, assim como o Filho, Jesus Cristo, Ele se envolve por todos aqueles que o clamam, por todos aqueles que o chamam. Então Deus está com todas essas pessoas que se envolvem nesse espírito humilde de vida. Existem pessoas que não estão com Cristo, mas é humilde de coração. Existem pessoas, eu conheço muitas pessoas que não vivem Jesus, não quer nada com Jesus, mas o seu coração é humilde, o seu coração é ajudador, o seu coração é um coração de colaborador, de pessoas que se amam o próximo, como dá uma lição para muitos crentes, que muitas das vezes que se diz ter o Espírito Santo, que se diz ter poder de Deus na vida, mas não é humilde, é arrogante, é egocêntrico, não tem amor ao próximo, julga o próximo pela maneira de vestir, pela maneira de falar, por onde mora, por onde se tem, se não tem transporte próprio. Esses tipos de crentes precisam se libertar mais, precisam alcançar o que realmente é a palavra de Deus, precisam entender o que realmente significa o amor de Cristo em nós.
paz, libertação, porque não adianta nada eu dizer que sou de Deus, mas o meu coração é um coração altivo, é um coração egocêntrico. Então eu jamais alcançarei a humildade de Cristo se eu continuar nessa vida. E quando chegar diante do Pai, no Salmo que nós lemos agora, desse 147:6, ele fala que o Senhor abate os ímpios até a terra. Ou seja, o Senhor ele condena, o Senhor ele pesa a mão sobre aqueles que estão com o coração altivo. E observe bem, hein? Quando a pessoa que está na casa de Deus, seguindo a Jesus Cristo, mas que tem um coração altivo, que tem uma mente cauterizada para a arrogância e para o ego, são pessoas que não têm uma libertação plena do Senhor e principalmente está prestes para ser abatido pelo Senhor. Como? Pelo peso da sua mão, pela falta do agir do Espírito Santo. São pessoas que não conseguiram ainda alcançar aquilo que Deus realmente é. Alcançou a misericórdia, mas não alcançou o que realmente Deus é. Porque está mais pensando no que tem, do que deixa de ter, do que realmente Deus representa. Sabe aquela história das pessoas que vão para a igreja nos dias atuais e vão para Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é? Isso é muito perigoso. Como o inimigo das nossas almas ama essas atitudes e usa pessoas assim, pessoas que vão para a igreja, mas com o intuito único de buscar a Deus o que Ele pode dar. Se é um bem material, se é algo grande, e muitas vezes esquece de buscar a Deus, o que realmente Deus representa. Isso é muito perigoso. Vamos ver o outro versículo da palavra de Deus? 2 versículos aí, na mesma tela. João, no capítulo 13, versículo 35, está escrito: nisso todos nós conhecemos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. A identidade. Aí o outro versículo aí, Mateus no capítulo 5, versículo 44. Por quê? Para que sejamos filhos do vosso Pai, uma coisa só única, que estás no céu. Porque o seu sol se levante sobre os maus, os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. O sol é para todos, a chuva é para todos. Mas como diz o ditado por aí, a sombra do sol é para poucos. É a mesma coisa, transportando para o reino de Deus. A justiça de Deus, ela vai para todos, só que nem todos elas recebem. Por quê? Nem todos são justos, nem todos são conhecidos de Deus, nem todos são vistos por Deus. Quando Jesus falou 7:21, que nós lemos agora há pouco, que quando ele disse nem todo que falarão Senhor, Senhor, e darão o reino de Deus, sabe o que significa? Que quando chegar diante do Pai, lá naquela parte dele, diante dele, muitos vão querer colocar diante de Deus aquilo que fez. E João 13:35 que nós lemos aqui, ele traz o que? Conhecerão os discípulos. Então Deus ele há de conhecer os discípulos. Jesus conhece quem é e quem não é. Então vereis a diferença, Malaquias 3:18. Então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então Jesus ele vai pegar uma pá e vai separar na beira da eira o que é e o que não é. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento que Jesus ele vai fazer isso. E hoje ele separa na igreja o que é e o que deixa de ser. Mas ele permite que o joio e o trigo ande caminhando junto, paralelo, para que nenhum deles fere o outro. Mas ele, através dessa análise de Deus, através da espiritualidade, quando nós olhamos isso, é muito forte. Por quê? Dentro da igreja, joio e o trigo, dentro da igreja, no meio do povo de Deus, tem, ele disse, crescerão e caminharão junto. Só que Deus conhece quem é o trigo e quem é o joio, quem é espiritual e quem não é espiritual. Deus conhece quem vai receber e quem não vai receber. Deus conhece quem veio para receber e quem não veio para receber. Deus conhece quem veio para fazer algo acontecer e quem não veio para fazer algo acontecer. Deus conhece. Sabe o que é isso? É analisando o nosso profundo, o oculto e o escondido. Conhecendo o nosso nível espiritual. Como que eu estou na balança da espiritualidade de Deus? Estou pesado ou eu estou leve? Ou eu estou
na equidade, na justiça do Pai. É isso que faz a diferença. E quando nós olhamos para esse fator principal de Deus, aí a gente entende que Deus, ele opera na igreja? Sim, mas às vezes Deus não opera. Por que Deus não opera? Porque nem todos estão preparados para receber de Deus aquilo que Deus tem para fazer. Nem todo mundo está aberto, com o coração aberto para entender o que Deus está fazendo, para ouvir o que Deus está falando. Nem todo mundo que está na igreja, vou repetir uma coisa que eu disse do fim de semana passado na igreja, é uma realidade. Qual é a realidade? Infelizmente, nem todo mundo que está na igreja recebe a sua vitória. Mas por que não recebe a sua vitória? É porque não tem condições? É porque não está preparado para receber? É porque não atingiu a espiritualidade que Deus ama, que Deus quer? Muitas das vezes as pessoas querem a vitória do jeito que querem, do jeito que acha por bem, do jeito que acha que, eu sou crente, eu preciso dessa vitória. Mas não é assim que funciona. Tem muita gente enganada na igreja achando que vitória de Deus é assim, com um estralar de dedo que vem de qualquer jeito e pronto, e acabou. Eu preciso ser justo, eu preciso ser discípulo da palavra. Eu preciso ser uma pessoa que conheceu e aprendeu a palavra. Eu preciso ser visto por Deus como um filho e não como um estranho, e não como alguém de longe. Eu preciso ser visto por Deus como estranho, como um filho. Para quê? Porque o filho pronto para receber um presente do pai. E às vezes o filho escolhe um presente, não é verdade? Só que o pai, que é pai, ele entende que se o filho escolhe, é porque muitas vezes o filho ou ele vai ou não vai receber, é porque se o filho está apto para administrar aquilo, se ele está preparado para ter aquilo de Deus e sirva para a vida dele, sirva para a tua vida. E às vezes a gente pede, quer de Deus e não recebeu. Mas por que não recebeu? Às vezes nós não estamos preparados para aquilo, não estamos com a mente, o intelecto adequado diante do Pai para aquilo. Então não adianta dizer que todo mundo vai receber e que vai ter e que não vai acontecer. É uma realidade. Infelizmente o joio e o trigo caminham junto, mas que Deus nos ajude para que nós não sejamos o joio, sejamos o trigo, para que o joio seja convertido em trigo e seja um crente abençoador, para que o trigo seja cada vez mais forte e revestido e não vire um joio, e não se transforme num joio, porque o tempo é agora. Muitas vezes começamos a palavra de Deus como um trigo abençoado, abençoador, e muitas das vezes a caminhada, o tempo, vamos mudando um pouco o jeito, vai mudando a forma de pensar, vai mudando até a forma de buscar a Deus, né? Vai mudando o jeito de ler a palavra, tempo de ler a palavra, e muitas vezes a gente cai naquela malha, volte ao primeiro amor. Nada disso. O primeiro amor, ele já está em mim e em você. É prática. Não tem esse negócio de volta ao primeiro amor. Não existe isso. O que existe é eu praticar o amor que desde quando ele já derramou sobre mim, eu praticar de novo, é fazer acontecer. Não tem essa de eu perder uma coisa que eu creio, você crê que está em você. O amor de Deus é aquela vontade de fazer a obra de Deus. Pedir a Deus, administra o meu tempo, Pai. Administra o meu tempo para eu fazer a tua obra, a obra humana, a obra espiritual, a obra na tua casa, a obra na minha casa, a obra no trabalho, e quem estuda, a obra do estudo. Então, tudo isso é administração. Então, peço para Deus, Deus administra a minha vida, administra o meu tempo, ajuda eu a administrar o meu tempo, para que eu tenha tempo para Ti. Deus conhece o meu levantar e o meu deitar, o teu levantar, o teu deitar, conhece tudo. Então, Deus Ele está disposto sempre para administrar a nossa vida. Quando nos olhamos para o versículo bíblico, nós paramos em 5,44, né, irmãos? Agora vamos ver outro versículo bíblico aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Aí diz lá, posso todas as coisas, Filipenses, capítulo 4, versículo 13, esse mesmo. Posso todas as coisas que naquele me fortalece. É o primeiro versículo aí na tua tela. E está dizendo, isso é muito terrível, porque muitas pessoas confundem isso. O outro versículo, eu já vou falar do 4,13, no ponto aí. Tiago, capítulo 2, versículo 22, aí onde você viu, é isso mesmo, volta aí, irmão,
Aí Tiago 2, 22, volta mais um pouquinho. Bem me vê, a fé cooperou. Volta um pouquinho, junto com o Tiago 13, produção. Aí está lá, Tiago no capítulo 2, versículo 22. Bem vê que a fé cooperou para as suas obras, e que aquele que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoado. Aí na página 10 aí do trabalho. Então, observe, Tiago 2, 22, é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa, pedir para a produção pôr de volta aí o 4:13. 4:13, está escrito aí. Posso todas as coisas que me fortalecem. Então, meus irmãos, observe. Eu posso naquilo que me dá condição. Eu só consigo naquilo que é favorável. Eu só consigo naquilo que é disponível. Então, eu só vou conseguir se eu me fortalecer em mim para realizar, para executar a tal obra. Não adianta eu dizer para o mundo e o fundo que eu posso todas as coisas que me fortalecem se eu não tenho as condições necessárias espirituais para acontecer. Então eu preciso tomar muito cuidado quanto a isso. Por quê? Porque eu preciso entender que eu só vou conseguir se Deus permitir. Eu só vou conseguir se Deus me conceder. Eu só vou conseguir ser fortalecido se eu também me fortalecer na sua palavra, no seu poder. Só vou conseguir cooperar as suas obras, como o Tiago falou, por aquilo que foi aperfeiçoado. Fomos chamados para sermos aperfeiçoados na obra do Senhor. Então eu preciso deixar-me, lançar-me para esse aperfeiçoamento, para essa perfeição, para que Deus continue nos abençoando e te abençoando, a obra ser abençoada, a igreja que você congrega ser abençoada, a igreja que você congrega, você como igreja, os irmãos ao todo, formando um grupo espiritual, igreja, né, de comunhão, todos precisam ser aperfeiçoados. Todos precisam estar caminhando na perfeição, para que o Senhor ordena a bênção. Aí, quando todos têm a mesma visão, a mesma mente, o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, o mesmo Senhor, a mesma palavra, a mesma santidade, que não é uma tarefa igual e fácil em todo lugar, existem divergências e diferenças, mas quando nós entramos nesse plumo de Deus, aí o Senhor ordena a bênção. E sabe de uma coisa interessante que vai acontecer? Todos, aí a gente pode dizer que todos na igreja receberão a sua vitória. Quando nós falamos que receberão a sua vitória, não significa que você não é vitorioso, não é isso. É que vitória é uma coisa, ser vitorioso é outra coisa. Muitas vezes você já é vitorioso em Cristo Jesus. Você é vitorioso porque o Senhor te chamou para ser uma pessoa, para receber as vitórias de Deus. Então eu não recebo as vitórias de Deus, por quê? Porque eu preciso me aperfeiçoar para receber a vitória. Eu preciso buscar ao Pai, enquanto eu posso achar, para receber a vitória. Não adianta eu só aplaudir a Deus na igreja, não adianta só dizer glória e aleluia na igreja, mas o meu coração, minha mente, meu intelecto não está aperfeiçoado para receber a vitória. Amém? Quero a brechinha aqui do recadinho. Quero dar um recadinho aqui e abençoar, pedir para Deus abençoar os irmãos que estão conosco nos canais de transmissão, tanto do Facebook, do YouTube, pela Santa TV News. Compartilhe, irmãos, continue abençoando esse projeto de Deus para a nossa vida. Deus abençoe nosso irmão Ivanildo, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Liquinha Aureliano, Deus abençoe a tua vida, irmã. Deus abençoe a tua casa em Cristo Jesus. Cada vez mais. O evangelista Luiz Miranda, Deus abençoe também, meu irmão, em Cristo Jesus. E os irmãos que estão também nos vendo no YouTube. Eu estou aqui falando com os irmãos que estão mandando recado no YouTube, mas os irmãos que estão também pelo Facebook. Deus abençoe a cada um que está lá. Amém? Continue abençoando esse projeto, pois é um projeto para abençoar o povo de Deus e as vidas serem alcançadas através dessa transmissão, através dessa evangelização e através da TV News São Publicidade. Vamos voltar aqui para a exegese. Joga comigo aí, abre a tua Bíblia em Tiago, no capítulo 5, versículo 8. Olha só,
para eu ter mais de Cristo na minha vida, para eu ser aperfeiçoado, né? Que nós acabamos de falar. Sede vós também pacientes. Primeiro ponto da exegese: paciência, fortalecimento, vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha aí, que coisa maravilhosa. Primeira coisa na caminhada com Deus: paciência, irmão. Se eu não tiver paciência, eu não vou alcançar a humildade. Moisés foi paciente, manso, humilde? Foi. E alcançou o quê? Perfeição. José foi paciente? Foi. E alcançou a perfeição. Isaac, Jacó, todos eles foram pacientes? Foram. Tiveram momentos de exercício de paciência e alcançaram a perfeição. Quando eu falo alcançar a perfeição, não é ser perfeito neste mundo aqui, ó. É ser perfeito no acolhimento de Deus e ir para o céu. Paciência e humildade e perfeição, Enoque atingiu uma espiritualidade que eu fico pensando até hoje como. Que podemos entender e falar assim, mas é porque ele orava. Mas a Bíblia não diz como que era a oração dele. Porque ele buscava o Senhor, mas a Bíblia não diz a forma de como ele buscava. Ele era um homem de Deus. E isso, a sua forma, a sua vida, entregue ao Senhor, e a forma de cultivar a assistência disso, né? A manutenção da sua fé, construindo cada vez mais, foi se aproximando, que é uma coisa que eu estou sempre dizendo aqui: aperfeiçoamento, aproximação de Deus. Precisamos aproximar mais de Deus. Não é só aproximar mais de Deus por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo que Ele pode fazer por mim, mas é por aquilo que Ele é e o que Ele representa em nossas vidas. Então, aperfeiçoamento, Enoque teve. Aí vamos para os profetas, rapidinho. Elias, paciência, alcançou a perfeição, levado num carro de fogo. Eliseu alcançou a perfeição. Então, era muita paciência na sua caminhada. E isso faz a diferença. E quando nós olhamos para essa diferença, aprendemos isso como regra de vida. E quando nós vamos caminhando na palavra de Deus, vou tirar aqui o campo homem, profeta, e vamos para as mulheres na Bíblia. Né? Débora, juíza, profetisa, dona de casa, pastora de ovelha. Paciência, e alcançou a perfeição. Esther, Adassa, né? Que teve uma paciência para lidar com o povo, decretando com sabedoria adiante do rei para o povo ser paciente e proclamar um jejum para a perfeição. Então isso é que faz a diferença. Ruth, então, nem se fala de quem era moabita, não tinha nada, fome, sede, caminhava com a sua nora, com a sua sogra, e aos poucos Deus foi esclarecendo o que é realmente mudança de vida. E foi o que aconteceu com Ruth. Depois que ela passou toda aquela dificuldade, a bênção chegou, né? É a vitória, irmão. Isso é vitória. Passar pela dificuldade, o aperfeiçoamento, cultivar o aperfeiçoamento, e chega a hora da vitória. E chegou a vitória. Ela casou com Boaz, um parente distante, que tinha sob direito. E depois ela casou que ele era uma pessoa bem de vida, né? Financeiramente também dizendo. E um homem que amava ela. Então isso tudo é aperfeiçoamento. A palavra de Deus é um aperfeiçoamento para nós. E precisamos cada vez mais cultivar isso em nós. E se nós olharmos também para o Novo Testamento, Priscila, Efá, e se olharmos para as mulheres do Novo Testamento que ajudavam os apóstolos, abriam as suas portas, as mulheres com os seus esposos abriam as portas para os missionários passarem um tempo ali para descansar e ser recebido para pregoar o Evangelho. Então, e arriscavam suas próprias vidas. Para quê? Por causa da perseguição que existia naquela época, que era muito mais dura do que nos dias de hoje. Então, todas elas também têm o seu grande valor de espiritualidade. Todas elas têm o seu grande valor de exemplo, de dedicação no ministério. Se nós olharmos desde essa época antiga, da profetisa Miriam, junto com Moisés e Arão, então, desde esse ponto de partida até os dias de hoje, a parte principal é que as mulheres foram fundamentais para o exercício do ministério. Então, o ministério que eu falo é de Deus, ministério de Deus agora cristão, em Cristo, né? Então, no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos
essa trajetória, nós vimos a importância de um e do outro. Todos nós somos importantes e ferramentas na presença do Senhor. Abra a tua Bíblia em Mateus no capítulo 5, versículo 9. Está escrito, Jesus ele falou no Sermão da Montanha essas palavras, lá no Monte da Montanha lá. Bem-aventurado, né? Feliz é aquele, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, os pacificadores são pessoas que foram aperfeiçoados. Os pacificadores são pessoas que cultivaram o aperfeiçoamento para que fossem crescentes na palavra de Deus. Esses exemplos que eu citei da palavra de Deus são pessoas que foram aperfeiçoadas e cultivaram cada vez mais isso sobre a vida. É o que muitas das vezes, se nós olharmos para um âmbito detalhado dessa regrinha aí, nós aprendemos que Deus quer isso de nós, que aprendemos e nos aprimoramos e aperfeiçoamos, para que através disso sejamos melhores em Cristo Jesus, sejamos melhores na presença do Senhor, sejamos mais vistos por Deus. Ah, mas eu não sou visto. Você é visto. Você, minha irmã, é vista por Deus, só que Deus quer mais de você, mais visão, mais entendimento, mais conhecimento, para você crescer mais na presença do Senhor. E quando você pedir para Deus, Deus vai fazer por você. Porque Ele não fez com Elias? Segundo a minha palavra, olha o grau de intimidade, olha o grau de aperfeiçoamento, de aproximação que o profeta teve. Segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. Porque Deus estava submetido à palavra do homem? Não. Deus estava limitado à palavra do homem, porque ele era um representante dele na terra, um profeta de Deus? Não. É porque os dois tinham uma comunhão. Os dois tinham uma ligação de uso, de representação, de uso do Evangelho. Então, era para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida do profeta. É a mesma coisa hoje. Deus quer glorificar o seu nome sobre a nossa vida. João 12, e Ele quer glorificar o nome dEle sobre a nossa vida. Então, quando Deus tem esse projeto único de fazer e acontecer, nós somos cada vez mais aprimorados. Isso nós somos aprimorados com o Pai, nessa aproximação de comunicação, né? Deus faz as coisas acontecer. E o amor existe. Olhando na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22, né? O primeiro versículo está escrito: Então Pedro aproximou-se dele, Senhor, quantas vezes se pecar o meu irmão contra mim, e eu o perdoarei? Até 7. Até 7. Então, Jesus disse também no 22, Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, é uma coisa sem fim. É uma coisa sem fim. Se você fazer a matemática, você vai chegar ao resultado, e do resultado mais 7 e vai. Ou seja, até a hora que for o fim de todas as coisas. Então, é uma regra de conduta de amor. Do amor de exercer o perdão sobre aqueles que precisam. Porque tem pessoas que às vezes precisam do seu perdão e às vezes não são merecedores. Nem todo mundo é merecedor. E às vezes você fala, eu só perdoo porque preciso estar bem com Deus. Não é assim que funciona. Não acontece isso. Precisa ser mútuo. Ah, mas a pessoa não quer receber o meu perdão. Então você fez a sua parte de si mesmo. E não pensando, eu quero fazer minha parte com Deus. Porque é uma coisa que você precisa executar. É o que parte dentro de nós. Eu perdoo em mente, em espírito, talvez não tenha contato próximo de falar diretamente com a pessoa, com o meu próximo, com o meu irmão na igreja, que é pior ainda, né? Está sempre do lado ali, e se eu não conseguir perdoá-lo, que céu é esse que eu vou? Qual que é o céu que eu preciso ir, se eu não tiver essa conduta, esse comportamento de vida? Louvado seja o nome de Jesus. E para a gente ir fechando, abra a tua Bíblia em Mateus no capítulo 24, versículo 13. Glórias a Deus. Jesus disse, olha aí, mas aquele que perseverar, o 24:13 está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverando, aprimorando, conhecendo, crescendo, conhecendo, é isso que faz a diferença. Aí você continua aí na Bíblia do 5:48 aí de Mateus. Mas sede vós, pois perfeito. Olha só o que eu disse até agora, irmão. Deus nos chama para a perfeição.
como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, o Pai é perfeito. O Filho Jesus, nosso Salvador, é perfeito. O Espírito Santo, o nome já diz santo, santidade é perfeito. A palavra de Deus, que é a justiça de Deus, é perfeita. Nós precisamos ser perfeitos, porque a igreja tem que ser perfeita. Tudo é perfeito, tudo precisa ser perfeito para atingirmos o grau da aceitação de Deus. Lembra que eu disse em outros ensinos anteriores? Estamos vivendo os dois grandes poderes, o poder de Deus e o poder da aceitação. Se eu aceito a Jesus, se eu aceito a sua palavra, se eu aceito ter uma mudança de vida, se eu aceito rejeitar as coisas que o mundo oferece para estar com Jesus, para caminhar sobre o teu evangelho, se eu aceito a ser uma vida nova, se eu aceito a ter um propósito novo, se eu aceito a ser uma pessoa que fala novo, tem uma conduta nova, um pensamento novo, uma atitude nova, isso é o poder da aceitação. Aquela pessoa morreu e agora nasceu uma nova pessoa, porque eu aceitei isso, eu quis isso. Então, não devido a meus problemas e minhas situações, mas porque eu amo a Deus, então eu aceito Deus, como Ele realmente descreve na sua palavra. Então, é o poder da aceitação. E o poder de Deus está sempre preste para nos receber. Então, tem o poder de Deus, que é de atuação, de poder, de milagres, e aí vem o poder de recepção. Então Deus tem o poder de recepção e agora o meu poder da aceitação. Então eu tenho que fazer uma ligação, aceitação e recepção. Aí eu uno, eu ligo, e quando eu ligo a minha aceitação com a recepção do Pai, o Espírito do Senhor sela. O Senhor sela com o teu nome, com a tua presença e com o teu poder. E aí eu sou uma nova pessoa. O que vai acontecer no mundo espiritual? Ele vai escrever o nosso nome lá no livro da vida. E quando ele escreve o nosso nome lá no livro da vida, somos abençoados e cheios do poder de Deus, porque a graça do Senhor começa a vigorar e reinar sobre nós. É diferente do que eu querer apenas a graça e viver a graça. Então, quando eu quero a graça, ela cai numa malha a meu propósito de recebimento. Agora, quando eu vivo a graça, eu entro no propósito de atuação, de mudança. E é isso que Deus tem para nós, mudança e forma de vida, porque eu aceitei, porque eu coloquei a minha aceitação no poder da recepção. E quando eu tenho essa junção, né, como regra de vida, eu vou vendo as vitórias de Deus. Eu vou vendo o milagre de Deus, a resposta de Deus. Não está baseado em homens, não está baseado em falácias, está baseado naquilo que Deus já revelou em mim e revelou em você. É o poder que Deus em nós atua. É o que Jesus falou, Paulo falou, que o poder de Deus aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, se nós somos aperfeiçoados perante as nossas fraquezas, todo dia nós somos aperfeiçoados pelo poder de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos continue nos ajudando. Nesta noite, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está nos assistindo, nos prestigiando com a tua audiência. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê cada vez mais aprimoramento. Você já tem, mas que Ele te dê mais. Que Ele te aperfeiçoe mais a tua vida cristã. Que Ele aperfeiçoe mais a sua forma de entender a palavra de Deus. Que Ele aperfeiçoe mais a sua forma de lidar com o próximo. Que Ele te aperfeiçoe mais a tua forma de ser na igreja e ser igreja. E isso é que faz a diferença. Que Deus continue abençoando o teu ministério. Que o teu ministério eclesiástico seja um ministério aperfeiçoado e cheio de Deus. Louvamos a Deus por tudo, por ter aqui o Senhor ter nos ajudado. O Senhor tem nos abençoado. E estaremos aqui, se Deus permitir, irmãos, na quarta-feira que vem, com o nosso programa Momento Bíblico. E sempre trazendo algo novo, algo diferente, um tema específico para a nossa vida cristã. E amanhã, em Cristo Jesus, se Deus assim permitir,
estaremos também nós na nossa campanha poderosa que inicia lá na nossa igreja, na Igreja Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, na Rua Maravate 741, lá no sítio Jaraguá, São Paulo. Estaremos lá às 7h30 iniciando uma campanha, juntamente na direção do evangelista Leandro e o diácono e a equipe, para que uma campanha poderosa, para que Deus abençoe a tua vida. E com um tema muito forte, um tema glorioso, para que nós nos aproximamos mais de Deus. Amém? Quer saber esse tema? Vai lá, você é convidado, às 7h30, em Cristo Jesus. Abençoe Deus todos os irmãos que estiveram aqui conosco na Santa News, Família Santa Publicidade, todos os meus irmãos programadores, a todos aqueles que têm seus trabalhos locais, seus projetos. Deus continue abençoando com toda a força, grandemente. Abençoe a família Sam, abençoe a família Remanescente, abençoe a família lá em casa. Beijo, amo todos. E continue conosco em Cristo Jesus. Quarta-feira, marca aí na tua agenda e ficamos aqui na paz do Senhor Jesus.